Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de registrar um agradecimento especial a todos os alunos pela participação ativa e comprometida em todas as ações do curso, a presença de vocês, o interesse demonstrado, as perguntas, as reflexões e o engajamento em cada momento são fundamentais para o sucesso do nosso curso e para a construção de um aprendizado significativo. Dando continuidade às atividades da disciplina de Gestão Ambiental do curso técnico em Administração da Escola Estadual Professor Davi Procópio, é com grande satisfação que recebemos uma convidada muito especial, Rogéria Cristina Lopes de Castro, coordenadora de turismo da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de Ervália. Com uma atuação comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a valorização das potencialidades regionais, Rogéria tem contribuído ativamente para o fortalecimento do turismo como uma ferramenta estratégica para o crescimento econômico, a preservação ambiental e a inclusão social. A palestra que teremos o prazer de acompanhar tem como tema Turismo Sustentável, uma nova visão para um futuro melhor. Este é um assunto extremamente relevante que envolve reflexões importantes sobre o papel do turismo no desenvolvimento local e regional, os impactos positivos das práticas sustentáveis para o meio ambiente e a sociedade, e os desafios e oportunidades que se apresentam para a indústria turística em um cenário cada vez mais voltado à responsabilidade socioambiental. Desde já agradecemos imensamente, Rogéria, por aceitar o convite e por compartilhar conosco seu conhecimento, sua experiência e sua visão sobre um tema tão atual e necessário. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, pessoal. Eu agradeço muito pelo convite, uma alegria assim, poder falar de turismo, que foi a minha primeira escolha profissional, né? Eu, quando fui fazer a graduação no vestibular, então optei no curso de turismo, me formei, vim trabalhando nessa área já, me formei em 2004 e trabalho desde então nessa área. Caminhando a uma experiência maior com a área de educação ambiental, turismo ecológico, comunidade de conservação e agora um pouco mais na gestão pública, né? Que eu estou assistindo esse cargo aqui em Ervália e também como empreendedora, né? Eu tenho uma pousada agroecológica aqui em Ervália, em Santa Cruz dos Budinhos, então já estou concretizando assim, né, alguns anos de história nessa área do turismo que me encanta. Assim, não, eu fiz outra graduação depois, mas cheguei a dar aula para alguns dos alunos que estão aqui, né? Hoje, na época do ensino médio, tenho uma graduação em licenciatura em biologia, mas sempre não abandonei, não cheguei a fazer a licenciatura, dar aula por muito tempo. É o turismo mesmo que é a minha praia, onde eu tô ficando, né? Tô me caminhando, tá me levando. E esse tema do turismo sustentável, né, para mim é uma alegria de poder falar, assim, acho que é um tema muito importante, como o André disse, né, porque é um caminho, assim, que a gente tem que ter como para o nosso futuro, né? A gente tem que pensar em turismo, a gente não pode só considerar o turismo em si, tem que pensar nas questões ambientais, sociais, econômicas que estão ligadas a essa atividade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, né, o objetivo hoje, já falei aqui um pouquinho de mim, apresentar o conceito de turismo sustentável, os princípios, né, a importância dele para a economia, para o meio ambiente, para a comunidade, e mostrar aqui como que ele pode ser um motor de desenvolvimento responsável e gerar oportunidades de negócio. Ok? Então aqui, né, fica a primeira pergunta para estimular aí vocês, né? Todo mundo aqui gosta de viajar? Tem alguém aqui que não gosta, em vez de eu perguntar quem gosta, tem alguém aqui que não gosta de viajar? Não. Todo mundo gosta, né? E aí, viajar, né? Fica essa pergunta. Vocês acreditam que viajar pode transformar vidas, proteger o meio ambiente, gerar renda, tudo isso ao mesmo tempo? Com o simples fato de você sair do seu lugarzinho onde você mora e passar, né, alguns dias fora em outro local.
Vocês já pararam para pensar nisso? O que essa atividade, né, que às vezes para vocês ali que estão fazendo lazer, impacta na vida de outras pessoas? Vocês já, enquanto viajantes, já pararam para pensar nisso? Assim, alguma coisa chamou atenção em algum destino? Ele mora na praia. A chegar Mas os turistas impactam muito, né? A praia. Sim. Questão de lixo. Exatamente. Eu chegava lá na praia, a praia estava toda suja, a gente chegou a ficar incomodado com isso. Já pensou, poxa, a gente vem pra cá, né? Larga o lixo tudo, né? Ou vai em algum local, já pensaram que uma viagem de avião, por exemplo, quanto que isso gera de poluição, de carbono, de consumo de combustível, né? Então, assim, desde o momento que a gente está ali escolhendo a viagem até o retorno para casa, existe uma série de coisas que estão impactando. Podem ser positivas ou podem ser negativas, né, com essa atividade do turismo. E aí, bom, o que é o turismo sustentável, né? Essa Organização Mundial do Turismo, durante a Expo 92, que foi o encontro das Nações Unidas, né, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, é que surgiu esse conceito de turismo sustentável. É o turismo que considera plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, abordando as necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais. Então, é aquele turista, é o tipo de turismo que satisfaz a necessidade dos turistas, né, mas não só dos turistas, do meio ambiente, das comunidades, tanto atuais quanto futuras. Então, é uma forma sustentável de se fazer turismo. E aí, esse termo sustentável, né, ele é baseado em alguns princípios, em 3 princípios, basicamente, né, ele vem do conceito de desenvolvimento sustentável, que está relacionando, né, a sociedade, o meio ambiente com a economia. Tem que ter esses 3 princípios, pelo menos, básicos, integrados dentro dessa atividade. Né? Então, o turismo sustentável é aquele que vai gerar benefícios econômicos, preserva o meio ambiente e valoriza a cultura local. Agora a gente pode pensar um pouquinho mais assim, em termos do que vocês conhecem de atividade de turismo. Vocês conseguem exemplificar um pouquinho mais, às vezes, de alguma atividade que vocês já fizeram, que esteja dentro desses princípios? Por exemplo, de que forma que o turismo pode beneficiar a sociedade, no geral? Até a saúde mental melhora, né? Uma prática de lazer, né? Você está indo lá, você está gerando a saúde mental, né? É uma atividade que você vai desestressa, vai para relaxar, vai estar no momento com família. Beleza, esse é um impacto bem positivo, né? Alguém quer comentar algum outro? Boa noite. O que seja relacionado a alguma atividade que vai gerar benefício econômico, preserva o meio ambiente. Vai gerar renda para quem cuida daquele local também, de alguma forma vai ser bom para eles. Sim, pensa só, para as pessoas que têm as empresas relacionadas ao turismo. Quanta gente é preciso, gente, está trabalhando, tem que estar. Vocês são administradores, né? Estão formando técnicos de administração. Quanta administração de quanta coisa está envolvida com o turismo? É muita coisa. Se a gente for pensar, o turista aí, a primeira 3 coisas básicas para sair de casa. Ele tem que ter um meio de transporte para ele ir, ele tem que ter um lugar para ficar e ele tem que ter o que comer. Sem isso, a gente não fala em turismo. Para começar, ele tem que ter essas 3 coisas. E aí, olha só, os lugares turísticos, né? São bares, restaurantes, lanchonetes, né? Porque as pessoas querem ir, cada um tem um gosto diferente, quer comer uma coisa diferente no destino. Então você tem uma oportunidade de ter uma série, né? Geralmente lugar que é turístico tem muita opção para você ir para comer, para se alimentar. Tem que ter tipos de hospedagens diferentes, né? Hotéis, pousadas, hotéis maiores, tem hotéis menores, campings, né? Transporte, né? Rede de
de ônibus, que para quem vai de ônibus, então se você pegar aqui, se sair de Ervalha, eu vou para Cabo Frio. Se eu for de ônibus, eu tenho que pegar um ônibus para Muriaé, um ônibus para Itaperuna, de Itaperuna eu vou para Cabo Frio. Então é uma ligação. Ou então você vai de Ervalha para Viçosa, Viçosa para o Rio e do Rio para Cabo Frio. De qualquer jeito, você tem que fazer 3 lá, você tem que estar conectando 3 empresas quase diferentes de ônibus, horários, né? Que horas que você chegar, quando você vai chegar no rodoviário, como que você vai para o seu hotel? Tem táxi, tem Uber, o hotel está aberto esse horário que você vai chegar lá. Então, é uma gestão enorme de empresas, né, que são feitas, cada uma vai cuidando ali na sua, mas quem cuida, às vezes, do turismo no município, né, a gente tem que estar entendendo como que funciona essa atividade lá do alto. Aí chega lá, vou pegar exemplo de Cabo Frio, que eu acho que é bem, né, comum o pessoal ir para trás, conhece gente que vai lá. Aí chega lá, quer fazer passeio de barco, então os passeios de barco é uma atividade, você quer fazer uma trilha ecológica, é uma outra atividade. Se você quer fazer mergulho, né, é uma outra atividade que tem. Então, o que o turista faz quando ele chega nesses locais turísticos, né? As atividades de lazer. Se o carro quebra, tem mecânico para consertar, ele vai ao banco. Onde que ele pega as informações que ele precisa para ir ao banco? Onde que está tudo isso disponível para você que chega no lugar a primeira vez e não sabe aonde estão as coisas funcionando? Porque uma coisa você está na cidade. Será que todo mundo ficar perguntando um para o outro funciona? Ou a gente tem um local, um centro de informação, um folder, onde você tem essas informações todas úteis? Né? Onde você vai comer? Não, mas aí no caso, igual no Cabo Frio, lá tem um lugar para você, especialmente para você ir, né? Para você pegar a informação. Não sei o nome, não lembro o nome. Sim, mas lá tem sim. Tem os lugares onde, para táxi, tem tudo. Sim. Aí no caso você tem que fazer um planejamento, né? Antes, para você chegar lá e tudo. Sim, sim. E aí, geralmente, os lugares turísticos têm todas essas informações, né? Eles já sabem como receber. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês a variedade de empresas, de negócios que estão envolvidos numa atividade de turismo. Que às vezes não está diretamente, mas é o que a gente chama, às vezes o pessoal fala indústria do turismo, mas não é indústria, né? Não está fabricando um produto. A gente chama de trade, né? Trade são as empresas que estão relacionadas, principalmente hotéis, bares e restaurantes e transportes. Mas fora isso, existe uma série de outros prestadores de serviços, de empresas, que se relacionam diretamente com o turismo. E que quando a gente pensa no turismo sustentável, todo esse conceito não está só aplicado a hotéis, restaurantes e transportes. Ele deve estar aplicado a toda a cadeia produtiva ali do turismo que envolve as atividades que os turistas estão fazendo, né? Então é uma série, um ranking assim, muito grande de possibilidades de atuação, né, dentro dessa área. E aí, por que pensar, né, turismo sustentável, a gente falar desse termo, por que isso importa? Por que a gente fala disso? Né? Posso continuar ou quer que dá uma paradinha? Está aparecendo a tela? Está aparecendo aqui, a tela está. Então, essa questão de falar de turismo sustentável, né, é a grande pergunta, por que isso importa, né? Porque o turismo sem gestão, né, sem gestão, essa gestão ambiental que vocês estão estudando, ela envolve essa parte econômica, envolve essa parte social, ela gera uma série de problemas para o turismo. Se a gente não tem gestão, a gente vai ter só impacto negativo, né? Porque se ninguém toma conta disso, se ninguém para pensar nesses aspectos econômicos, sociais e ambientais, a gente começa a pensar, é uma atividade muito impactante, porque ela movimenta muita gente,
né? Aqui em Vale é pouco, Cabo Frio é muito, mas se a gente for pegar, eu vou mostrar um exemplo, se a gente for pegar Rio de Janeiro, Paris, né? Cidades grandes aí que vivem do turismo, hoje em dia a gente já tem problemas muito sérios relacionados a isso. E aí, por exemplo, os problemas, né? Alteração, né, da vida local, né? Então imagina você estar lá, eu falo muito de Cabo Frio também, porque morei lá. Chegar a Cabo Frio é muito procurado para o fim do ano, né? Festa de fim de ano. Dava dia 1º de dezembro, e carnaval. Dava dia 1º de dezembro, eu fazia uma compra para o mês, guardava o carro da garagem, só andava de bicicleta, ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não conseguia mais andar na rua, a gente não consegue. Supermercado é tudo lotado, praia é tudo, né, cheia, muito suja. Então, para quem mora lá, você altera a sua vida cotidiana completamente, né? Tudo muda. Muita gente bêbada na rua, é perigoso andar com o carro, acidente o tempo todo, um trânsito, porque a gente morava num bairro turístico. Para voltar para casa, se fosse de carro, era 2, 3 horas para chegar em casa, num trajeto que você faz geralmente em 5, 10 minutos. Então, imagina para você que mora, tem que pegar filho na escola, né? Você pensar numa vida cotidiana. É o turismo que provoca essa alteração. Então, a gente pensa na gestão, né? A cidade deve trabalhar uma gestão para evitar, para minimizar essas alterações. A saturação, né, dos destinos. Saturação é quando está ali lotado, o lugar já não aguenta mais receber visitantes. Aí vou pegar outro exemplo ali perto, Arraial do Cabo, né, vizinho de Cabo Frio. É um vilarejozinho pequenininho, não tem como ter trânsito, entrar. O que eles começaram a fazer? Chegou num ponto que não dava mais para chegar a receber gente lá, que eles começaram a cobrar. Tem taxa para ônibus, tem taxa para entrar na cidade, você já tem que ir com reserva de hotel pronto, feito, para poder o quê? Limitar, para eles conseguirem ordenar um pouco e conseguir receber todo mundo lá. Porque chegou num limite que é maior do que a cidade, falta luz, falta água, né? Não consegue atender a quantidade de pessoas que vão. Né? Então, mais aí uma necessidade de gestão, né? Desequilíbrio ambiental, né? Que você tem excesso de poluição, excesso de barcos, ou excesso de lixo. Vou citar aqui um outro exemplo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um morro lá, uma duna na beira da praia, que foi muito famosa aí nos anos 80, porque o pessoal descia de esquibunda lá do alto do morro e já caía chiando lá dentro do mar, assim. Uma delícia, né? Todo mundo queria fazer. Só que para subir lá em cima, tinha que ir andando na duna, é um morro muito alto. E ele era assim, um trechinho. Era tudo fechado de mata e tinha um risquinho assim de duna que ficava um pouco mais exposto. Hoje em dia esse trechinho já é um trechão, está interditado, porque a duna já não conecta mais com o mar. E eles tiveram que interditar, porque era tanta gente subindo, e já tinha gente vendendo coco lá em cima, uma coisa já vai puxando a outra, né? E aí a falta de controle, a falta de gestão acabou gerando um impacto ambiental, né, nesse atrativo. E a desigualdade social também, né? Então às vezes é uma coisa que a gente não para pensar, né? Quem são as pessoas que estão empreendendo, estão tendo seus negócios? Quem é mais favorável de ter um negócio mais bem sucedido num destino turístico? Quando a gente vai, né? Aí vou voltar lá em Cabo Frio de novo, gente. Eu trago muito exemplo de lá. Muito comum as casas para alugar. Junta um grupo, 40 pessoas dentro de uma casa só, né? Às vezes lá com 2, 3 banheiros. Então você tem uma pessoa, um dono, que está ganhando todo o valor, e esse valor poderia estar sendo distribuído. Se você tiver pequenas pousadas, né, cada um poderia estar ganhando um pouco. Então isso acaba gerando uma concentração de renda. Um outro exemplo disso são os grandes resorts, né, que tem na Bahia. São hotéis gigantescos que recebem lá ônibus, vendem as viagens mais baratas,
tem tudo lá dentro. Você dorme, come, tem todas as atrações musicais. E aí, quem vai na vilazinha onde o resort foi construído para comprar um artesanato local? Né? Quem vai lá comer a comidinha feita pelo pescador, né, tradicional, que vai lá, pesca, né, que é super gostosa? E aí isso vai começando a perder um pouco da potencialidade desse dinheiro espalhar, né, não só do dinheiro, mas de você conhecer a cultura. Você vai para um resort, está tudo lá dentro, todos eles são iguais, você vai comer as mesmas coisas, você não prova uma comida típica, você não conhece uma história de um morador local, você não leva um presente que é feito por alguém de lá, com um material de lá, às vezes sustentável, aí você vai comprar uma camiseta ou alguma coisa que tem, que qualquer outro lugar do mundo tem. Você fez uma viagem lá para a Bahia e não conheceu a Bahia, não saiu do hotel, né? Às vezes vai conversar os funcionários dos hotéis, né? Eles são de fora, são de São Paulo, do Rio, você nem ouviu o sotaque gostoso do baiano, você vai conseguir ouvir, porque não tem, né? Não se tem essa valorização. Exige, a própria atividade vai exigindo uma especialidade grande e às vezes promove uma desigualdade social, né, muito grande também, tá? São alguns exemplos. Tá dando para acompanhar? Tá fazendo sentido? Então, assim, às vezes uma simples cena aqui, né, a gente vê turismo sustentável, tomando uma aguinha de coco, na beira da praia e tudo, mas se a gente for pensar, uma das coisas mais poluentes de praia que tem é o canudinho da água de coco, né? Mata os bichos, tudo. Então, existe uma política no local que, né, você aceitou que o vendedor venda água de coco lá e está ganhando dinheiro. Quanto que custa uma água de coco na praia hoje, gente? R$8, 8, 10, se for no Rio de Janeiro, 20, né? Se você for de fora. Não é? Aí o cara está ganhando um valor desse no coco. Ele não deveria estar se preocupando um pouco com o canudinho? Pode oferecer o canudinho, fazer uma política, né? Só você me entrega o canudinho aqui. Ele trabalha, às vezes, com um artesanato. A própria política pública, né, o próprio setor público do turismo poderia estar olhando um pouco mais para isso. Como que a gente vai diminuir o lixo das pessoas, né, dos vendedores? Como que a gente pode trabalhar juntos para que esse lixo não vá para a praia, né? Para incentivar o turista a devolver, para eu incentivar um artesão a fazer alguma coisa com esse lixo, ou para eu conseguir que a empresa que produz um canudinho recicle ou transforme isso em algum outro material e ele não vá para o mar. Porque a responsabilidade, no fim das contas, gente, é da empresa que produziu o canudinho, né? Sempre é o produtor. Se ele está gerando uma coisa que é potencialmente produtora de impacto, existe um conceito, não sei se eu vou lembrar aqui agora, acho que é lixo zero, não sei se está relacionado a isso, economia circular, que se a empresa gera um canudinho, vamos supor, ela saiu da empresa, ele tem que voltar para a empresa para poder dar o destino correto para eles. Sabe? Isso é uma responsabilidade. A pilha, né? A empresa produz a pilha, a empresa tem que recolher a pilha, que é potencialmente poluidora. Ela tem que disponibilizar pelo menos um lugar onde você vai lá entregar. Então, não é obrigatório aqueles canos do biodegradável, mas não sei dizer onde tem. Acho que pode ter sido alguns lugares que são, outros não. Achei que já era obrigatório. Pois é, isso é um lixo perder, né? Não, mas eu acho que aí não tem a fiscalização. Isso aí. Então, é muito mais complicado do que a gente pensa, não é verdade? Assim, se a gente for olhar, é muito mais profundo assim, o conceito de você aplicar isso do que parece, né? Aí, né, para exemplificar o canudo, aí tem umas imagens aqui, né, só para exemplificar um pouquinho do que a gente está falando, né, da superlotação, né, dos problemas. Daqui a pouquinho o tempo sem.
Vocês conseguem pensar em algum destino, algum local? Você acha que a gente privatizar as praias pode ser que não? Tudo isso. Assim, a gente vai sair, pode ser que você fazendo isso, você vai tirar a questão do lixo. A pessoa que privatizou vai ganhar tanto dinheiro para ela pagar alguém para ir lá e limpar, o lixo não vai deixar de ser produzido. Vai ser feito só alguém que faz fácil para pagar alguém para limpar. Mas vai continuar sendo produzido, vai gerar uma desigualdade social muito grande, porque quem que vai pagar para ir para uma praia? Já pensou? Se pagar vai nada. 5, 6 mil. Nada. Como é que eles pagam? Aquela praia, ela é difícil. Ela tem uma praia, se o nome dela Ele é não, na praia de Noronha, mas eu falo aqui, né? Ou Eu acho que a louco real de no caso. É, na real, mais de você 7, paga pra entrar na praia. Tira o cabo. Não pode ter caixa de Não, som, não pode ter caixa de som, nada disso. Isso parece que foi aprovado uma lei que proíbe agora ser usado em locais. Assim, praia, cachoeira. Exatamente. Parece que passou uma primeira instância, daí uma segunda votação agora, parece. Né? Porque assim, eu entendo que a necessidade do local, né? Às vezes a gente tem uma manutenção através das pessoas, mas muitos abusam, né? Tem lugar de fazer as pessoas comprarem. É uma fonte de lucro enorme, privatização, né? Mas ela não necessariamente resolve o problema, né? Não necessariamente resolve o problema. Sim. Né? Teria que montar igual numa cachoeira dessa, por exemplo, lixeiras até a próxima prefeitura da cidade, recolher o lixo, né? Levar lixeira desses locais. Acho que isso seria mais ou menos. Acho que agora, Aí, gente, assim, só para exemplificar, né, aqui, é muito comum nos lugares que ficam famosos turisticamente, né, quando vai ficando mais famoso, quanto mais você posta no Instagram, né, igual a Rael, quanto mais você vai postando no Instagram, a pessoa vai querendo ir, daqui a pouco a gente tem um cenário assim dos locais. Né? Não consegue atender mais os visitantes às vezes, tem que ser um planejamento. São as cachoeiras muito cheias, isso aqui é uma praia em Ubatuba, para você tem que pegar o barco para chegar na ilha e voltar da ilha. Então olha quanto tempo, né? Ficar ali, tanto de gente esperando, né? Então às vezes o passeio ele perde até a qualidade do passeio, né, para você se deparar com esse tanto de gente, né, que você vai para uma praia, mas fica uma criança aqui, né? Cadê as mães? Não ficam tranquilos nem um pouquinho, né? Você quer botar tomar um sol, tem lugar que você estendeu a toalha para você tomar um sol, não é mesmo? Nem como botar uma cadeira. Nem uma cadeira, né? Então são locais, que é Congonhas, né, do campo, enfrenta problemas, e até mesmo atrativos religiosos, né? Enfrenta problemas. As pessoas têm dificuldade para encontrar uma água, para ir ao banheiro, Para alimentar. porque ficam cheios demais esses atrativos. E aí é por isso que é importante a gente pensar numa gestão, né, desses locais e uma gestão sustentável, né? Porque se é muita gente, né, se vai faltar água, se vai poluir o rio, se vai gerar lixo, quem que vai pagar essa conta? Os moradores, não é o turista. Quem paga a conta são os moradores, não é? Então isso é uma coisa importante de se pensar nessa questão da gestão do turismo, né? E aí, só para a gente poder brincar um pouquinho também com o tema, né? Lá no Cristo, quando você vai visitar o Cristo, né? Você pensa que você vai tirar uma foto lá, assim, só você tem lá milhões de pessoas lá na frente, não consegue fazer uma foto com o Cristo lá, né? geralmente todos os dias é lotado assim. Gente, segunda-feira, estou chegando. Só a
Tudo sem ser. Quando tá nublado, né? Às vezes essa é outra coisa. E Bitipoca, né? Você tem uma fila de 1h30, 2 horas para fazer essa foto lá na janela do céu. Você anda 7 quilômetros. Aí você espera 1h30 na fila para tirar a foto. Não faz sentido. Não é? Isso é uma loucura se a gente for pensar nisso. É outro atrativo que ficou muito procurado, né? É um parque maravilhoso. Mas você tem que ir lá numa baixa temporada, assim, frio, danado, às vezes, né? Não é fora de época mesmo. Ah lá, o estacionamento lá de Bitipoca. Né? Então, assim, é muito cheio. Né? Então, a gente cria, às vezes, você planeja aquela viagem, né? E você chega lá e se depara com um atrativo turístico muito lotado. Agora, isso é assustador, gente. Você não anda no Brasil, não. É isso a gente está falando da Europa, né? Que é o principal destino dos turistas aí internacionais, né? Assim, que quem viaja para fora, todo mundo quer ir. E aí, o que está acontecendo nesses lugares? Turismofobia. Termo novo aí. Ninguém quer turista nesses lugares. Eles estão fazendo protestos, campanhas, maltratam os turistas, sabe? Não querem, os moradores locais. Porque, olha só, isso aqui é Veneza, para fazer a foto da Mona Lisa lá no Museu do Louvre. Você não consegue chegar, você não consegue ver o quadro. Você não consegue chegar lá perto do quadro para poder observar o quadro. No máximo, você vai conseguir fazer uma fotinha ou lá, brigar no meio de alguém para chegar na foto para se admirar um quadro. Você foi no museu para ver uma obra de arte para conseguir chegar perto dela, né? Assim, com tranquilidade. Então o pessoal está fazendo, ó, turismo sim, mas não assim, sabe? Turismo sustentável. Barcelona não está à venda, né? Assim, estão vendendo porque gera dinheiro. Gera dinheiro, todo mundo quer ir, imagina, todo mundo ganha dinheiro, muito, né? Você alugar uma cadeira lá em Búzios, o moço que alugava as cadeiras numa praia assim, uma praia pequenininha lá na Azeda Zedinha, quem conhece Búzios aqui. Ele ganhava 50 mil no dia, só com o aluguel de cadeira na outra temporada. 50 mil ali para alugar uma cadeira. Isso vira uma massa, todo mundo briga por conta disso, ninguém quer perder essa vontade, né? Se você você é vendedor ambulante, vende um corpo lá na praia, você tem o seu ponto lá nesse lugar, que é cheio de gringo, vai pagar bem. Você quer perder essa bocada? Quer perder? Mas lá é tudo caro, o turismo é caro. É caro. Se você vai mas é caro assim, nos lugares que ficaram turísticos. Não começou assim. Não foi sempre assim, né? Então, assim, isso se torna. E aí, por isso que é importante a gente falar, novamente, de gestão, né? De administração, seja pública, mas seja também dos empresários do setor, né? E da gente como turista também. Vou falar um pouquinho disso depois, da gente como turista, né? Então, você... chama de vocês Instagram, né? Porque uma foto que fica bonita, depois todo mundo quer ir lá fazer. Natália depois vai tirar a dúvida aqui para vocês. A gente foi esses dias fazer uma caminhada lá na pista de voo livre de Pirapanema. Vocês já foram lá? A gente foi para ver o nascer do sol. Saímos 3 horas da manhã, né? Para caminhada. Chegamos lá, aquele espetáculo, assim, digno do Camaraó, sabe, gente? É bonito, assim, por alto. E uma caminhadinha simples, de 40 minutos. Vi a foto dela, eu imaginei que fosse, até perguntei pra ela um dia, a foto linda, tá, né? Tão próximo aqui. Camaraó, a gente caminha lá 3 horas para chegar lá no pico, e você anda 40 minutos, você tem um visual, assim, lindo, né? Natália, você vai me dizer ou não daqui a pouco. Gente, eu não dou 1 ano para estar com o proprietário lá, se já não vai ter gente vendendo as coisas lá, ou se não vai ter algum problema de lixo, porque vai virar moda. A gente já chegou lá que estava lotado, né? Estava lotado. Sim, acho que até lixo. E vai virar um lugar, porque é uma foto bonita, todo mundo quer ir lá mesmo, sabe? Vocês foram de bicicleta? Não, a gente foi andando. Fomos
de Então, a gente caminhada. foi de carro até pra Ipanema e fizemos uma caminhada. A trilha lá. E aí vai ser um lugar que provavelmente em breve a gente vai estar com esse coisa de superlotação. A gente vai provavelmente experimentar um Chamou pouquinho. toda a atenção, gente. Ou seja, ela já está começando a organizar, né, as excursões, né? Daqui a pouco você começa a cobrar 100, 150, Ó, 200. quem tem um carro e quer fazer o transporte é um outro nicho para o turismo que tem uma demanda elevada, né? Porque é um empreendedorismo, exatamente. E a Vale na hora que tem, chega o verãozão, como é que é ali na cachoeira ali Da usina. já viu um caos danado, vamos tomar pra casa. Vocês já foram na festa lá em Pirapanema? Já, maravilhosa. Gente. Nossa, mas lá também é um absurdo o preço, né? Olha, esse perto agora? Esse dia? Estacionamento. É agora em junho. É junho? É uma feira gastronômica junto, Isso. show, né? É. Relembrando isso. Tem muito tipo de mesa, assim, né? Comida típica. Tipo, cara. É. Nunca fiz. Então, aqui tem algumas mensagens aí dos turistas, tá, gente? Então, tá falando lá, turistas, sua viagem de luxo, é porque tá em inglês, é inglês quima, tá? Mas em português não, sua viagem de luxo torna o meu dia miserável. Vai pra casa, turista, você não é bem-vindo. Tá? Então, já tá nesse nível, né? O pessoal do Espírito Santo também não gosta muito, não. Nesse nível lá. Porque o pessoal não vai mesmo. E aqui, gente, aqui pode ficar aqui, tá tranquilo? Eu volto, vai. Aí, aquela hora eu tinha falado dos 3 princípios, né? Da economia local, do meio ambiente e da sociedade, né? Mas a Organização Mundial do Turismo lista esses 17, né? Na verdade, são a Organização para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né? Ela põe esses 17 princípios para a gente trabalhar com o turismo sustentável, para a gente ver que não é tão enxuto, né? Então, ele trabalha lá desde o fim da pobreza, fome zero, saúde, bem-estar, que foi o que você mencionou, educação de qualidade, equidade de gênero, água e saneamento, energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumos responsáveis, mudanças climáticas, vida embaixo d'água, vida na terra, paz e justiça. São todos princípios que são importantes para a gente trabalhar a questão do turismo sustentável. Então é um leque muito grande, né, para a gente poder estar olhando. E aí, assim, tem como cuidar de tudo isso, né? É um desafio muito grande. A gente quer caminhar para isso. Eu acho que isso serve como um guia, sabe? Para a gente ir ticando, assim. E aí, não é, por exemplo, a gente pensar num destino, né? Vamos pensar em Ervalha, né? Que está começando agora a gente começar a pensar em turismo aqui. Fica um pouco mais fácil para a gente poder ir colocando alguns desses princípios aí nas nossas atitudes. Mas se a gente for pensar, é que cada empresa, né, cada pessoa que for empreender, levando isso em consideração, é como a gente vai conseguir chegar o mais próximo disso daí. Se eu, como lá na minha pousada, eu procuro fazer isso, e uma outra pessoa, a Natália como guia de turismo, procura fazer isso na prática dela, e o outro que faz o transporte procura fazer isso na prática dele, a gente não vai ter, né, o pessoal do artesanato, as pessoas dos bares e restaurantes, né, se cada um tem informação, procura, está preocupado com isso, né, acaba que nem vai ser parceria com o poder público, isso fica uma coisa mais viável, né, a gente consegue enxergar isso um pouco melhor, né, como uma coisa viável, senão fica parecendo assim, impossível, não fica? É muito distante, né, se a gente for olhar assim, nossa, mas é muito difícil. E aí, por isso que a gente tem que levar isso em consideração.
né, cada um, né, levar isso um pouco individual. E aí a gente precisa de parar de viajar, né, por conta disso, porque não pode fazer o turismo sustentável, não, né? Então, e aí o que eu queria trazer aqui, nessa ideia, é que a gente, como viajante, como consumidor do turismo, a gente tem um papel tão fundamental quanto o dono do hotel, quanto o dono do restaurante, nessa questão da viagem sustentável, porque a gente que vai viajar, a gente pode escolher, né? A gente tem uma questão de escolha. Então é aquela coisa, assim, você escolheu, quem aqui hoje já escolheu não usar a sacolinha plástica? É super difícil nas suas compras diárias. Quem anda com uma bolsinha de pano na bolsa para colocar as coisinhas? Porque isso é uma escolha. A gente vai esperar ser obrigatório ou a gente vai entender o que é importante porque polui e a gente pode escolher não fazer? Aí pega, né? Pesado, porque pega na gente, né? Nas escolhas, assim, nossas, né? Então a gente tem esse papel importante também. Então se a gente começa a pensar, não, eu vou para um lugar, eu vou optar por fazer um turismo onde eu vou ficar na casa de uma pessoa da comunidade, em vez de ficar no hotel. Aí eu vou comer num restaurante de uma pessoa lá, que vou comprar um artesanato que não é industrializado, para me gerar o dinheiro ali. Né? Dar um presente, um simples presente de Dia das Mães que a gente faz aqui, isso é feito movimentando a feira do artesanato, né? Vamos incentivar os artesãos, né, locais, vamos comprar um presente feito à mão com um produto que às vezes não é um plástico, que não vai virar lixo, né, que tem uma utilidade. Então, trazer um pouco dessa reflexão. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Assim, é uma coisa muito difícil. A gente está caminhando para isso, mas a gente precisa a gente precisa ter um pouco de pressa, assim, na minha visão, sabe? Assim, eu enxergo, assim, a gente já está num mundo muito, né, já em sofrimento mesmo, o planeta, né? Está em sofrimento, assim. Não sei se vocês acompanham, montanhas de roupas, né, no deserto, montanhas, assim, ó, maior que pirâmide construída por civilizações antigas, assim, de roupas de casa fora, né, de indústria de vestuário, assim, porque fora é tudo muito barato, você compra, até hoje, né, você compra lá na Shopee, não serviu, né, aquilo vai jogar fora, vai virando lixo. Aqui a gente ainda tem muita cultura do doar, de reformar, mas fora o pessoal já é tão fácil que já joga fora mesmo, sabe, roupa nova, com etiqueta, aí é lixo no mar, né, ilhas de lixo no mar, lixo no espaço sideral, que não tem pra onde manda pro espaço. A gente já não está cabendo muito aqui não, né, a gente só tem esse planeta para morar, assim. Então, eu penso que é um assunto que impacta na nossa vida, sabe, diretamente, assim, vai muito mais fundo além do turismo. O turismo mostra muito isso, ele mostra. Mas o que adianta se a gente vai lá na praia e fica incomodado com o lixo que está lá, mas a gente não muda o nosso comportamento, sabe, com relação a isso? Quem que vai mudar se a gente não mudar? Porque os nossos filhos aprendem com a gente. É porque a gente acha que a nossa atitude não vai somar em nada. A gente acha que não. Mas já pensou? Será que não? Se cada um fizer a sua parte, será que não? Porque a gente vai esperar quem fazer por nós? A gente vai esperar alguém para fazer por nós? Esperar eu fazer a sua parte. Não é? É bem profundo, assim, me dói, porque assim, parece um nada, você mudar uma atitude simples, parece um nada, sabe? Mas nossa, assim, aí vai mudar na sua forma de olhar para as outras coisas, na sua forma de enxergar, na forma de conversar com outras pessoas. Né? As pessoas podem se inspirar em você, seus filhos, nossos filhos vão se inspirar na gente, ou sobrinhos, ou... Né? Não, essa nova geração é muito melhor que a gente. Eles adoram a natureza, eles adoram tudo que ensina na escola. Eles são muito mais evoluídos que a gente. As crianças, conversa com elas, você vê, elas têm muito mais noção do que a gente. A questão do meio ambiente, essa questão de água. A maioria das crianças agora come carne, já nasce sem querer carne.
Qual consciência não O Neymar come giló, mas se tivesse não, não sei lá. Mas Deus, tudo bem. Mas assim, Eu fiz uma filha, meu filho foi com a gente, nós foi lá no Pico do Cruzeiro. Acho que nós fomos 3 vezes. Aí na última vez que a gente foi com a academia. Então muita gente levou aquelas barrinhas, né? Proteica, essas coisas. Aí subiram, jogaram lá. Meu menino contou um sermão pra eles, porque ele teve palestra na escola e ele achou super errado. Aí a menina já estava seca, ele falou que era porque a gente que tinha secado. Eu nem tinha ido lá ainda. Porque a gente que tinha secado a água com lixo e tudo, falando que a raiz que estava proibindo a água de descer. Eles são muito mais evoluídos que a gente. É filho seu mesmo, olha. Não, não é filho meu não, porque eu não presto atenção em nada disso. Mas assim, eles vão aprendendo, eles são mais evoluídos. Gente, mas ter informação é diferente de ter as atitudes, né? Então isso é muito importante, sabe? Porque ele vai ter essa informação, mas o que ele vai fazer com ela? Não, na escola deles, assim, na escola eu tô vendo que eles estão focando muito nessa parte de meio ambiente e tudo. Está tendo muita palestra na reunião que a gente foi. Eles falaram muito sobre isso também, que eles estão trabalhando com os meninos, essa questão por conta, né, do como está o meio ambiente mesmo. Não, isso é muito importante. Dia da água, eles fazem palestra, teatrinho. Na minha época não tinha isso não, só tinha proérgio. Eu vou cutucar, hein? Eu gosto de cutucar, sou questionadora, hein? Na minha época tinha. Qual escola aqui de Ervalha faz reciclagem? É a escola agrícola. Escola agrícola? Mais uma? Não, Acho que é só porque como é que chama aquele homem lá do Quem que faz o Walter da Renascer faz, no CRAS faz reciclagem. No CAPS aqui faz. Como que é o esgoto dessa escola? Nós já Como que é a qualidade da água? Sabe? Então, a gente falar na escola, é isso que a gente tem que tomar um cuidado, sabe? Pra gente não se contradizer. Porque às vezes a gente faz, a gente não consegue fazer aquilo que a gente está falando, sabe? Então, assim, não estou dizendo, gente, que a gente tem que ser perfeito em tudo, sabe? Porque, assim, é muito difícil. A gente tem toda uma série de dificuldades, seja financeira, seja organizacional, de tempo, de estrutura, sabe? Mas quando a gente for pensar em ações, assim, efetivas, a gente não ficar só na fala, sabe? A gente ficar nas atitudes mesmo, sabe? De ir mudando, um passinho de cada vez, da gente ir entendendo a importância que a gente tem nesse contexto todo. Então, existe, né, algumas formas da gente organizar o turismo aí, né, enquanto consumidores, tá? A gente poder, né, escolher lugar que não é só cartão postal, que não é só alta temporada, né? Tem outros lugares, né? Valorizar a sua região, né? Buscar, porque a gente tem lugares maravilhosos aqui que a gente consegue estar, às vezes, em vez de você ir para um destino que vai estar lotado, passar lá aqueles perrengues todos, você consegue, né, estar fazendo uma coisa mais local aqui. Né, valorizar as pousadas, agências locais, de pessoas da comunidade, respeitar, né, a natureza, sem lixo, sem som, não explorar os animais, né? Então a gente tem gente que explora animal aí para fazer foto, então ter consciência de que, né, os bichos não estão ali para isso. Fugir de lembrancinha feita com produto animal, né? Concha é lá do mar, né? Aquilo ali tem que ser reciclável, ali tem um papel fundamental ali no mar, a gente não trazer. Economizar os recursos naturais. Então tem algumas formas, aí ser um guia aí para poder orientar as pessoas, né? Seja menos turista e mais viajante, né? Não foque somente nas selfies, curta o ambiente, olha para o céu, conversa com as pessoas, né? Observe ali o local mesmo, em vez de ficar preocupado muito com foto. Hoje em dia a gente está, né, muito focado nisso e a gente esquece às vezes daquilo que você foi fazer lá, daquilo que te chamou a atenção naquele lugar, né? Esquece às vezes até de olhar para o que está ali em volta, para as pessoas, né? Para conhecer, de contemplar, às vezes parar, né? Às vezes você está estressado, porque estou estressado, preciso de viajar.
chega lá, faz uma coisa, faz outra, não senta para respirar e descansar, que é o que vai te desconectar, né? Botar o pé no chão, né? E relaxar. E aí, vem essa questão, né? Gerenciar tudo isso é uma coisa muito, é uma linha muito tênue mesmo, né? Assim, até onde que a gente vai? Porque assim, você pensar, a pousada que é hóspedes, né? Quanto mais hóspedes, melhor. Aí eu posso fazer lá um monte de coisa para me encher a minha pousada de hóspedes. Como é que eu vou gerenciar isso tudo? Né? Como é que vai estar o meu lixo? Como é que vai estar o que eu faço com o lixo? O que eu faço com o esgoto? Como é que é a comida que eu estou servindo? Né? Que tipo de alimentação é? Eu pago bem os meus funcionários, valorizo o trabalho deles, sabe? Estou preocupada com a vida deles, né? Assim, com o bem-estar deles, assim, enquanto parceiros meus ali, ou eles são só uma pessoa que estão ali prestando serviço para mim, não estou nem aí para eles, sabe? Então, tudo isso faz parte dessa gestão. Então, quando a gente vê o que me preocupa um pouco aqui, isso é um texto acadêmico. Então, está falando lá, ó. A questão central é como as práticas de lazer e turismo podem promover a inclusão social, ao mesmo tempo que contribuem para a conservação do ambiente, né? Ele está explicando aí. Então, incluir, né, a sociedade, né, está incluindo eles e preservando o meio ambiente. Por isso, os negócios locais precisam gerar receitas e novos empregos ligados a atividades. Mas é só isso? Será que os negócios precisam de só gerar receita e gerar emprego? Não é? É um pouco contraditório. Porque se eu for focar só em gerar receita e gerar emprego, vai a custas de quê? Né? Então, assim, aí a gente já não está falando um pouco mais de turismo sustentável, né? Então tem que gerar receita, gerar emprego, mas a gente tem que gerar qualidade de vida, a gente tem que gerar melhoria da área ambiental, melhoria dos serviços. Se eu consigo, lá na minha pousada, receber os turistas e ainda entregar uma água tão limpa quanto a que eu capto lá para oferecer para eles, eu estou fazendo um serviço, porque eu estou gerando emprego, eu estou gerando renda e eu não estou poluindo o ambiente. Sabe? Se eu consigo fazer um adubo com o lixo, com o meu resto de orgânicos lá, e consigo separar o meu lixo seco para entregar para um catador, né? E adubar e compostar o meu lixo orgânico, eu estou gerando renda, estou gerando emprego, mas eu também estou promovendo outros serviços. Então não é só focar no emprego e na renda, e às vezes o turismo, os conceitos, as visões, né, do turismo é isso, é só gerar renda porque gera. Mas aí a gente tem que sempre estar pensando a custas de quê, sabe? Então, conservar, né, a natureza é importante também. É tão importante quanto, na verdade, né? E aí, de exemplos, gente, eu procurei alguns exemplos assim, de turismo sustentável aqui em Minas Gerais. A gente vai ter alguns assim, exemplos mais esporádicos, assim, de cachoeiras, um roteiro de cachoeira, mas eles não são reconhecidamente ainda como roteiros sustentáveis, né? Por exemplo, reconhecidos por quê? Por exemplo, tem essas duas empresas que chamam uma Viva Lá e a outra é o Vivejar, que são empresas de turismo, são agências de turismo que promovem atividades de viagens de turismo sustentável, tá? E aí os destinos são Amazônia, Foz do Iguaçu, Parintins, Chapada da Diamantina, eu não consegui achar nenhum em Minas Gerais deles, tá? Eu imagino que tem, sob demanda, eles devam fazer, mas nas páginas eu procurei e não encontrei não. E aí eles chamam, hoje em dia, está vindo muito com o nome de turismo de experiência, tá? Porque geralmente é o turismo que você vai ficar na casa de alguém da comunidade, então lá na Amazônia você vai dormir num barco, numa rede, numa oca de uma tribo indígena, sabe? Com alimentação feita por eles. Então é um tipo de turismo, é um nicho muito específico. Você vai ajudar, vai participar de uma oficina para aprender a fazer umas bonequinhas de barro lá de uma comunidade e tal. Então é um tipo de turismo muito
específico, não é aquele turismo de luxo, né, que você vai para ficar em hotel, comer comida chique, para restaurante, outro tipo de turismo. A gente está falando de um turismo mais sustentável realmente. Mas o que acontece? São caríssimos esses roteiros. É caro, fica caro para você fazer tudo isso. Porque pensa bem, se eu estou preocupada em gerar renda e inclusão social para aquela comunidade que está me recebendo, então uma comunidade, se é um grupo lá indígena, se é uma comunidade quilombola, ele vai ter uma série de pessoas que estão ali envolvidas para receber. Então todo mundo tem que ganhar e ganhar ali bem. Então, às vezes são locais que são difíceis de acesso, tem que ir de barco, tem que ter um 4x4. Tudo isso vai encarecendo um pouco mais o produto. Então, quanto mais você tenta fazer mais sustentável, um pouco mais caro é. Às vezes é muito mais barato você ir para um resort, ficar lá uma semana do que passar, às vezes, 3 dias fazendo um turismo sustentável na Bahia. Sabe? Ainda é caro, né? Por que isso? Porque não polui, gera renda, você está distribuindo, você está pagando realmente pelo serviço de alguém que está se preocupado com aquele local, você está pagando pelaquela preservação daquele local, para que as pessoas que estão ali fazendo turismo preservem aquele local, tenham ações ambientais, você colabora com isso. E não ao contrário, o seu dinheiro serve para colaborar e não para destruir, assim, vamos assim dizer, né? De uma maneira bem radical, assim. Tá? Então ainda temos essa... Isso se for por uma agência, tá, gente? Mas aí é possível vocês também se organizarem, a gente se organizar e procurar isso, fazer os contatos, né? Existe alternativa para tudo, tá? Minas Gerais tem a Secretaria do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, tá? É junto Cultura e Turismo, não tem jeito de ser diferente. Divulga uma série de roteiros, né? Turísticos de natureza, esses são os roteiros de natureza, são 123 locais, né? Que é possível você estar buscando aí por atividades que vão, né, teoricamente, ser mais sustentáveis. E Minas tem um programa, né, o Estado de Minas agora também lançou um programa que em todos os municípios que estão desenvolvendo turismo, que estão trabalhando com turismo, vão ter que desenvolver ações de turismo sustentável no seu município. Não pode ser ação, tem que ter pelo menos uma ação, alguma coisa, algum plano, algum programa, algum projeto voltado para o turismo verde, né? É uma política pública do Estado de Minas Gerais, né? Tentando justamente isso, incentivar que os municípios preservem, né, os seus locais de turismo de natureza, né? E que isso faça parte das políticas públicas locais. O que são essas políticas públicas, gente? Então, estou lá na Secretaria de Cultura. A gente está promovendo, por exemplo, tentando promover e incentivar os artesanatos locais aqui em Ervalha. Vamos então tentar trabalhar com os refugos das fábricas de biquínis, né? Gera muito retalho. Vai para onde isso? Vai para o lixo? Se a gente transformar isso, pegar isso e transformar em artesanato. Criar uma linha de artesanato. Muitas pessoas vão lá buscar, mas... Sim. Já existem, né? 90% é lixo. É porque é muito, né? Não dá conta de... Sei lá, vamos criar, procurar o cérebro. A gente tem cabeça para pensar, né? Vamos pegar o cenário da vida, pegar uma máquina, cria uma máquina para a gente poder juntar esses fios aí, criar um artesanato, uma peça única que junta todos os fios de artesanato, para a gente não precisar de fazer isso manual, se não virar lixo, faça tapete, faça coxa, uma máquina que seja. Isso é política pública, né? Alguém pode se aprovar um projeto em parceria, porque o cenário é público, a empresa é público-privada, para juntar para fazer, ou vamos incentivar. Aí a gente tem que, existem formas, existem pessoas hoje pensando sobre isso, né? Então, se a gente consegue incorporar isso, por exemplo, da gente incentivar o artesanato que seja, criar uma linha
de Ervalha, né, com tema e valência, a gente vai escolher lá para trabalhar só com os refugos de confecções. É uma forma, é uma ação que está dentro do projeto de estaria dentro desse projeto de turismo verde. Assim, a gente está evitando, está transformando, né, um material que é para o lixo num material que pode ser para um setor do turismo, que é o artesanato, né? Gerando renda, inclusão social, né? Então, usar a palha da banana, palha do milho, palha de café para fazer artesanato, né? Incentivar, dar cursos. Tudo isso são formas que o poder público pode ajudar, pode intervir para isso. Incentivar, sei lá, incentivar para quem tem a propriedade, tem uma nascente na sua propriedade. Vamos fazer um projeto para ver se a gente consegue verba para construir fossas, para que ninguém polua as nascentes nas suas propriedades, né? Para que tenham fossas sépticas, para o esgoto não ir para o rio. Então, sei lá, pega lá, vou pegar meu exemplo lá dos budins. Para cima lá da cachoeira, lá até chegar nos budins, todas as casas, faz um levantamento de todas as casas. Vamos colocar a fossa séptica lá, vamos entregar toda essa água pro pessoal lá dos budinhos limpa, né? Sem esgoto, todo mundo pode nadar no rio à vontade, sabe? São ações que a gente pode estar movimentando. Se a prefeitura não quer fazer, não, a gente existem meios de se pedir isso, de solicitar isso, de se cobrar os conselhos. Tem Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, tem Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Cultura. Esses são os espaços onde a gente vai fazer um movimento para, né, cobrar essas políticas. Né? Existe pessoas que cuidam das suas nascentes que elas recebem o valor, fazem o cálculo da vazão e recebem pelo tanto de água que produz. Exatamente. Então, quanto mais água produz a propriedade, mais você ganha dinheiro. Já existe isso. Isso é política pública de alguns estados. Tem alguns lugares, em alguns lugares do estado, que isso já consegue, não é em todos os lugares, mas que algumas pessoas já conseguem receber, sim. São exemplos, né? Muito incentivo, bom. Né? Com certeza. E aí, por exemplo, se a gente for trabalhar, pensar que é um turismo rural que a gente vai desenvolver aqui, né, a gente tem que começar a olhar para essas propriedades rurais, né? Para os rios, para a qualidade das matas, que hoje em dia, às vezes, as pessoas estão tirando as matas para plantar, né? O café está no preço bom. Então, tem que ficar mais interessante ter a mata de pé do que ter o café lá. Como que a gente vai fazer isso? A Amazônia, né? Estão derrubando a Amazônia para plantar soja. Qual que é o desafio do Brasil? Mostrar que a Amazônia de pé tem que valer mais, ela tem que valer mais do que a soja. Né? Então isso acaba sendo uma visão muito econômica também, mas atualmente está sendo a moeda, né, que a gente está conversando. E aí, gente, vou repetir. Então, com a administração, né, estou terminando já, o turismo sustentável faz essa conversa nesses aspectos que vocês já estudam aí no curso, né? Que é a questão da gestão, que vai desde o planejamento, né, de uma empresa, de um empreendimento, de uma cidade, parte de controle financeiro, marketing, gestão de pessoas, né, e ter a sustentabilidade como um diferencial competitivo. Então, assim, por exemplo, no marketing, né? Hoje em dia, todo mundo quer fazer o marketing verde, né? De que a empresa tem que ter alguma coisa ali verde. Então, você entender disso, do que é realmente verde e trazer isso. Quem sabe hoje, por exemplo, nessas empresas, às vezes, que fazem a divulgação do turismo verde, quem sabe como que é a condição dos funcionários que trabalham lá, sabe? Será que o funcionário tem a condição de dar educação, moradia, alimentação para filho, né, para os filhos ou para a família? Então, para a empresa que hoje consegue fazer isso, ela consegue contar isso como uma ação que é importante, da qual ela vai se orgulhar realmente, e isso vira uma pegada para o marketing, vira uma coisa que realmente a torne uma empresa, às vezes, sustentável. Então, hoje a sustentabilidade, a gente trabalha com categorias. Às vezes você não vai conseguir
ser sustentável em tudo, mas se você é em 1, 2, 3 ações pontuais, já está valendo, né? Porque a gente vai caminhar, né? A gente não consegue ser em tudo, mas tem que estar buscando e entendendo onde que você é possível melhorar, sabe? E aí existem algumas oportunidades de negócios sustentáveis, né? Que são a questão das hospedagens ecológicas, os passeios guiados, a gastronomia típica com ingredientes locais. A gente visitou um lugar lá no Caparaó que custa R$80 um prato que o pessoal vai comer taioba e faz fila. Então, assim, por quê? Porque lá vai turista do Rio de São Paulo que não tem taioba. Começar a aumentar para 100, Né? 120. Então, é uma coisa local. Vira valor para as pessoas. Elas souberam aproveitar uma coisa local, né? Então, também com o próprio café, ela também chocolate com café, eles fazem as receitas, né? Sim. Caro também. Sim, caríssimo, né? Os doces. Então, o artesanato sustentável, né? Hoje tem biojoias, né? Lá na Amazônia está ficando, o pessoal faz as joias com as sementes da Amazônia. Matéria-prima local, sempre tem que comprar essa. Oi? A pessoa lá adquire matéria-prima muitas vezes de graça, né? Então, Exato. Mas aí é o trabalho que ela tem, sim, né? sim. Que ela coloca o valor em cima. E esse trabalho tem toda uma história, todo um conhecimento. Por isso que a gente precisa de valorizar, né? Então, assim, para uma pessoa que faz um balaio aqui de cipó, né? Com quem que ela aprendeu a esmagar mela de madeira, né? Foi uma madeira para tirar, foi alguém que se ensinou. Então isso tem que ser valorizado, pode ser valorizado como uma coisa sustentável, né? Como um produto sustentável. Consultoria e sustentabilidade para as empresas do setor. Então, quando vocês vão ficando mais expert aí no assunto de vocês, né? Quem se interessa pela área, é uma área muito boa, né? Que é essa parte de consultoria, entender por onde passa esses setores todos da gestão ambiental, desde os resíduos, né? Desde o marketing da gestão das pessoas. Vocês podem se especializar em determinado nicho, né? De trabalhar com consultorias, prestação de serviços, né? Para quem quer ter um negócio, por exemplo, mais sustentável. Aí entra bem a questão da gestão ambiental, né, André? Então, viajar, né, pode ser bem mais do que conhecer lugares. Então, pode ser um ato de amor pelo mundo. E empreender um turismo sustentável, antes de tudo, cuidar do nosso próprio quintal, da nossa gente, do nosso futuro. E aí eu deixei essas duas palavrinhas ali, porque a gente tem que pensar nisso. Tanto para quando a gente está ofertando o turismo, ou como a gente está escolhendo fazer o turismo, né? Quando a gente está indo como turista. Não sei se vocês estão como profissionais, como gestores, né, de algum empreendimento. É importante estar olhando para esses aspectos todos, enquanto também como turistas, né? Novamente reforçando essa ideia da gente escolher. E é isso, gente. Agradeço. Eu acho que uma ideia mais geral, assim, se tiverem perguntas, seria legal a gente Você vai mostrar seu chalé? eu não coloquei aqui. É aqui, É lá nos Budinhos. Chama Espaço Trilha Viva. Depois vocês olham lá no Instagram, Espaço Trilha Viva. Espaço Underline Trilha Viva. Aí você aluga? Isso. A gente aluga, faz alguns eventos lá também. Tem um bar um bar também no Budinho, tem nada a ver também. É um bar. Tem um parque na Serra do Brigadeiro, né? Parque estadual. Não, você fala assim, bar mesmo, ele meio que tipo assim na mata. Do João Márcio. Eu acho que é isso, coisa assim. Sim, tem um barzinho lá. Mas não é. Muito bacana, não. É lá na comunidade mesmo, povoado. É uma gracinha um barzinho dele lá. Eu vi uma coisa no Instagram. Bonito. Eu cheguei agora mais atrasado. No caso, você está como secretária? Não, eu sou coordenadora de turismo. Está dentro da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. E aí eu coloquei o meu e-mail pessoal,
Mas eu vou deixar, se vocês quiserem, tem pincel, André, que eu consigo escrever aqui? Aí eu deixo o e-mail da secretaria também. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o parque lá do Pico do Cruzeiro, né, para visitar o parque, que é um lugar bem legal aqui em Ervalha, né, ou qualquer outra informação. Estão fechados, Nath. É que eu tinha ouvido falar isso, eu não sei só visitação, por enquanto, tá? Porque tá no Cruzeiro, lá no Torre Souza. Os chalés não está tendo agendamento, mas a visitação para passar o dia, assim, está funcionando. De que horas até que horas? É diante de agendamento. Ah, tá, tem que agendar. Se você for às 8, quiser passar o dia ficar até às 4, assim. Rogério, o nosso município tem um potencial muito grande, né? Para o turismo. Sim, com Nós certeza. temos muitas regiões, o município em área é grande, nós temos muitas regiões muito bonitas. Sim, cachoeiras, né, gente? A gente tem alguns atrativos, assim, que são diferenciados, assim, as próprias cadeias de montanhas, são muitos picos aqui em Ervalha, nosso pico. Tem que fazer. Você tem visual da trilha, né? Tem um potencial muito grande. A própria zona rural é riquíssima, né? Com a estrutura local da roça. Você ainda vê o carro de boi, né? Você vê as pessoas usando o carro de boi. A própria da cana, né? Da garapa. A culinária típica aqui nossa é muito rica, né? O frango com quiabo, galo de macarrão, que é as famosas comidas de casamento de roça, né? Sopa de palmito, né? A gente não encontra mais em outros lugares, né? E a Ervalha tem uma cultura riquíssima. E para quem, assim, às vezes uma simples paisagem, assim, para quem é da zona rural, às vezes não chama atenção. Terreiro cheio de café, faz um passeio de bicicleta nessa época da apoio do café agora. É a coisa mais linda você ver os terreiros todos cheios de café, o pessoal virando café no terreiro. Isso é muito bacana. Imagina você poder chegar numa casa dessa, tomar um café com uma broa, conversar, pensar um caso com uma pessoa ali da roça que tem histórias, ou que tem uma casa diferente ali ainda, né, bem rural. Tem gente que A maior parte é de fora de Ervalha ou de Ervalha. A maioria. é bem lá meio. Eu tenho bastante gente de Ervalha que vai lá. Eu fico bem feliz assim, por isso. Tem algumas pessoas assim que estão sempre indo. E aí, Na zona rural tem pouco, não, acho que não tem pousadas, né? não tem. Ninguém, um hotel fazenda, né? Algo do tipo. Aqui em Ervalha são algumas pessoas, assim, tem demanda, sabe, gente? Ainda Tem demanda, assim. E às vezes, André, a gente fica muito com essa ideia que a gente já tem que começar. A Agnes não compra não, né? É aquele vão lá. Lá é um condomínio, né? Fechado, não. Quando você fala assim, para receber as pessoas, né? Acesso, né? De acesso reservado. Isso, você faz, tem alguns passeios. As pedras, o pessoal que link lá. Lá é mais como uma área de lazer, né? Não hospeda. E aí, assim, às vezes a gente fica achando que tem que ter uma estrutura muito grande, né? Para ter uma pousada. E não é, muitos locais turísticos, as pessoas que hoje têm pousadas, elas começaram com um quarto, né? É possível começar com uma pessoa lá de um quarto lá, mas pode ser a parte da casa, separada, né? Com um banheiro, uma suíte. Se você conseguir fazer isso, servir um bom café da manhã, um almoço, porque tem que ter isso, né, gente? Tem que ter como ir, onde dormir e o que comer. Sim. Tem que ter pelo menos isso. E aí é possível a pessoa começar. Às vezes, quantas pessoas têm cachoeiras? Aqui tem o Fernando ali próximo das cachoeiras. Às vezes vai lá, a pessoa vai na cachoeira, mas não tem aonde comer, não tem um banheiro para usar. Né? Aí às vezes é isso que vai gerar o lixo, né? Porque não tem como você desfrutar do lugar, né?
de forma gerenciada, né? Então é importante gerenciar os atrativos turísticos. Só ter o atrativo, ele não é condição para ter o turismo, para você vender. Não posso hoje em dia botar o folder aqui e mostrar as cachoeiras de Herpália. Como é que a pessoa vai chegar lá? Não tem sinalização, chega lá, não tem um banheiro, não tem o que comer. Tem nem o guia. Um aplicativo, né? Tem nem o guia. Então, assim, ter um atrativo é diferente de ter um produto turístico, né? Porque o produto é quando a pessoa ela tem algo que fazer. Ah, eu sei que eu vou sair daqui, posso fazer isso, eu vou ter opção de comer, de dormir, no caminho. Então, isso é o que a gente busca, né, aqui para o município, né? Por enquanto a gente tem os atrativos, a gente tem a potencialidade, tem a Festa da Santa, que atrai muita gente, tem a festa do Carro de Boi, tem a festa São Sebastião, nos lugarejos tem as suas festas. Agora, quando que a gente começa a receber as pessoas que estão vindo para essas festas, né? Buscando esses atrativos, né? É isso que a gente tem que começar a entender agora. E aí não adianta a prefeitura, ou eu que sou turismóloga, né, que já sei que tem esse potencial, ficar na cabeça das pessoas, assim, ficar falando que tem. É preciso de ter os empreendedores, né? Tem que ter alguém, tem que ter os corajosos lá que vão empreender. Adoro cozinhar, minha avó lá. No restaurante, começa a receber na sua casa, divulga. Pega o neto, bota no Instagram lá para divulgar, para fazer as fotos, para poder divulgar. Começa devagarzinho, né? Porque porque o turismo foi feito disso. São empresas, uma série de empresas de vários setores conectados. Se não tem os empreendedores, não adianta. A prefeitura não tem, né? Não é o poder público que faz isso, é louco, o poder público organiza. Ele vai divulgar, ele vai criar o site, ele vai criar as políticas públicas para ajudar. Mas se não tiver as pessoas que fazem, aí não adianta, né? Não existe. Então a gente tem que ir entendendo, agora acho que a gente está no momento de entender que é possível uma alternativa, né, para o município, uma alternativa econômica, né, que temos o potencial. Né? É mais ou menos isso, acho que no momento que a gente se encontra hoje, assim, né, de buscar quem valoriza isso. Igual, acho que não sei se pertence a Mulher ou Pirapanema, mas é o Paraíso, Pousada do Paraíso. Tá? Sim, acho que ali são um casal, que eu acho que tinha até funcionários, hoje em dia acho que eles nem têm mais funcionários, já moram lá. E aí eles têm uma horta gigantesca, com muita fruta e tal. Fui lá. O povo gosta demais da comida simples, mas tem um sabor totalmente diferente, porque é tudo colhido lá, galinha de lá mesmo, a carne, tem o peixe pescado lá, e o povo paga e tipo assim, satisfeito do que foi atendido lá. E é um engenheiro aposentado, e não sei se a esposa é formada também, mas assim, vivem lá e recebem as pessoas como se fosse assim, da família mesmo. Então é muito bacana lá o lugar. Legal. E perto daqui, né? Pertinho, acho que ele tem que ser assim, hoje em dia, para se adaptar nessa questão eu acho mais fácil, seria isso, uma horário, ia ser mais família, porque gera renda. Gera uma boa renda no É uma alternativa. E às vezes não precisa só de você hospedar, às vezes você pode só receber para o almoço, ou você pode, se você tem uma propriedade rural, pode ser para o passeio, para um café. Tudo isso configura como atividade de turismo. Às vezes não é você que faz a hospedagem, é o outro que faz e o outro que faz um passeio. Então as atividades vão se complementando. Não precisa de todo mundo ofertar tudo a mesma coisa, sabe? É interessante que tenham opções diferentes, né? Isso vai tornando mais rica a experiência no lugar. Mas quando a gente está começando, né? Às vezes tá minha família mesmo, entrega todo mundo. Tá. Vou deixar o e-mail aqui, ó. Mas acho que o pessoal já vai ter medo de fazer essas coisas. Quando tá com medo de fazer, ser fiscalizado no caso. Você entendeu? CELTUR, que é Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, @ervalia.mg.gov.br. Beleza?
Tá? Se quiserem fazer mais perguntas também.